Boa tarde a todos e a todas. Se você está aqui participando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já nos acompanha há algum tempo, também agradecemos a presença. Hoje são 11 de setembro de 2021 e vamos dar continuidade às nossas reuniões virtuais. Desde a semana passada, estamos com a reunião em dois formatos, com horários diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Primeiro, às 16 horas, nós nos reunimos através de um grupo no WhatsApp, que se chama Caravana Fraterna Virtual. Depois, às 16h30, o mesmo conteúdo é disponibilizado na íntegra nos canais do YouTube e do Facebook da nossa Casa Espírita. Quem está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook e quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, é só manifestar o interesse nos comentários aqui do vídeo, tá bom? Enfim, achamos que independente das reuniões presenciais, que não estamos realizando ainda devido à pandemia, mas retornaremos quando for possível, né? Independente dessas reuniões, a instituição espírita Caravana Fraterna Nosso Lar deverá continuar realizando trabalho pelas redes sociais, porque é um canal importante, né? E pode chegar àqueles que não podem ir presencialmente na nossa casa espírita, tá bom? Então convidamos a todos e todas a continuarem aqui conosco, seja pelo WhatsApp, pelo YouTube ou pelo Facebook, ok? Então vamos ao trabalho de hoje. Hoje a reunião pública virtual da nossa Casa Espírita, Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar, será sobre o tema Conhecimento do Princípio das Coisas, Espírito e Matéria, que são temas, que é um tema extraído do Livro dos Espíritos, a parte primeira, capítulo 2, perguntas 17 a 28. Eu mesmo vou fazer a exposição de hoje, mas antes de eu começar a abordar esses temas, ou esse tema, nós vamos ter a Rita, nossa amiga Rita Freitas, que vai fazer a leitura da página de abertura, uma bela página, eu já li, já ouvi. Em seguida, a Kátia, minha prima, Kátia Borges, né? Vai fazer a nossa prece inicial, tá bom? Em seguida eu volto aqui. Até daqui a pouco. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Do livro Evangelho e Vida, mensagens de diversos espíritos recebidas no Lar de Teresa. Capítulo 10. Conhece-te a ti mesmo. Quem crê em mim, brotar-lhe-ão do interior correntes de águas vivas. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Conhecer-se, luta dos que desejam alcançar a luz da sabedoria. Ninguém trilha o caminho interior sem que aprenda a despojar-se do orgulho, que cega a visão, e da vaidade, que se disfarça com véus enganadores, impedindo o discernimento entre o bem e o mal. É um exercício doloroso, pois que a alma só pouco a pouco consegue rasgar esses véus para então ver sua íntima realidade. Desnudada, ela passa a conhecer as suas sombras e limitações, as quais se lhe apresentam como chagas abertas por dentro do coração. Para ousar essa caminhada, a alma deve buscar a segurança que somente a humildade pode lhe oferecer. Porquanto, sem humildade, ela corre o risco de mergulhar nas águas revoltas do desânimo que pode levá-la a sucumbir. Por entender quão difícil é para ti a decisão de desbravar o caminho do autoconhecimento, é que venho dizer-te: alma querida, penetrando os refolhos de ti mesma, descortina o teu céu interior, e embora vejas nuvens que o escurecem,
procura observar quantas estrelas nele brilham, tímidas sim, mas que revelam as pequenas vitórias já conquistadas por ti. A perfeição é alvo ainda muito distante, merecendo a tua luta para alcançá-lo. Entretanto, examinando-te em profundidade, descobrirás que hoje não és mais o que eras ontem. Cada momento vivido no bem, por mais rápido que tenha sido, deixou marcas que o tempo não apagará. Determina-te, pois, a apagar dias após dias cada mancha que enfraqueça o teu desejo de renovação. Contempla o sol do amor divino e deixa-o clarificar teus passos. Respira o perfume das alegrias santificantes do bem e refaz tuas forças. Se quiseres realmente avançar, não permitas que a noite do desamor, das mágoas e dos ressentimentos te envolvam em seu frio manto. Ergue tua fronte e caminha. Quanto mais desceres à intimidade de teu coração, conhecendo-te palmo a palmo, mais subirá na escalada de tua evolução. Acende tua própria luz, para que com ela possas iluminar os que, como tu mesma, desejam percorrer os caminhos da sublimação. Só assim alcançarás a sabedoria e com ela a tua paz, reflexo da paz de Deus. Icleia. Querido Mestre Jesus, muito obrigada pela oportunidade de mais um estudo da Caravana Fraterna Nosso Lar, levado a todos os lares através do espaço virtual criado. E abençoa o nosso irmão, nosso amigo Alexandre, em mais uma explanação. Que ela nos sirva, Senhor, para que ao longo da semana possamos lembrar dessas reflexões e perseverar, para que consigamos prosseguir, cada um sua jornada, nesse planeta, nesse país, nessa cidade, que passa por tantas tribulações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Perdoa as nossas falhas e fortalece, Senhor, aquilo que nós temos de bom para que nós possamos prosseguir. Obrigada a todos. Muito obrigada a toda a espiritualidade amiga que sustenta tantos projetos em torno do bem. Muito obrigada, graças a Deus. Então, muito obrigado, Rita, muito obrigado, Kátia, pela página e pela prece. Agora vamos falar, como eu estava dizendo antes, né, um tema de hoje, conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, são dois itens do capítulo 2 da parte primeira do Livro dos Espíritos. A parte primeira do livro dos Espíritos fala sobre as causas primárias. Né? O capítulo que a gente estudou nos meses passados foi o capítulo 1, de Deus, e agora nós estamos estudando o capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Esse é o primeiro estudo desse capítulo, mas o conhecimento do princípio das coisas, né? O primeiro tópico, né? O que eu gostaria de começar falando é que ninguém sabe tudo. Primeiro porque nós não tivemos nem a oportunidade, nem o tempo necessário para ter acesso a tudo ou a todo o conhecimento acumulado pela humanidade. Esse conhecimento que a humanidade acumula, vem acumulando há séculos, ele vai avançando, vai evoluindo, né? Um dos caminhos principais para se saber, né? Se conhecer sobre a realidade é a ciência, né? Principalmente a partir da Revolução Científica, né? Do século XVI, XVII, né? Então a ciência moderna, hoje ela é fonte de muitos conhecimentos. No passado
existia uma ciência, sim, mas também existia muito conhecimento obtido de outras formas. Por exemplo, o conhecimento revelado, né? Que é a base das religiões, seja do passado, seja do presente, né? Então, primeiro, né, retomando, né, ninguém teve a oportunidade nem o tempo para assimilar, para conhecer todo esse conhecimento que foi acumulado pela humanidade. Por outro lado, existem conhecimentos ainda que nós não somos capazes de assimilar, mesmo esses conhecimentos que foram produzidos pelo homem que viveu na Terra, nesses séculos, nesses milênios, né? Nós, hoje, e eu, por exemplo, posso admitir que a teoria da relatividade de Einstein, para mim, eu não consigo assimilar. Esse é um exemplo clássico. É algo que a ciência aceita, né? Que é algo bastante difundido, mas eu não consigo, né? Eu leio, mas eu não entendo muito bem aquilo ali. E outras coisas, né? Quando a gente vai na matemática, né? A gente tem algumas coisas de matemática que a gente sabe, que a gente é capaz de aprender, mas tem alguns conhecimentos mais profundos, mais complexos no campo da matemática, por exemplo, que você precisa de outros conhecimentos e às vezes você detendo mesmo o conhecimento, você não consegue dar um passo adiante. Por quê? Porque a sua capacidade ou a minha capacidade de assimilar aquilo, ela tem uma limitação, né? Outra coisa é que a ciência também, no seu estágio atual, não consegue explicar tudo. Para algumas coisas, a ciência apresenta explicações provisórias, que mais tarde serão substituídas por outras, melhores e mais avançadas. Isso é um pouco a história da ciência, né? Ela foi construindo um conhecimento, mas na medida que vão aparecendo novas teorias, novas explicações, algumas são substituídas, algumas deixam de ter valor. Mas em cada momento da humanidade você pode ter um retrato do que a ciência explica ou procura explicar. Enfim, temos que ter a noção de nossas limitações individuais, né, que eu falei aí, mas também das limitações coletivas, porque a soma de todo o conhecimento hoje na humanidade, ela não tem a resposta para tudo. A gente tem que ter essa consciência. E eu pergunto, nós sabemos como tudo começou? Nós detemos o conhecimento do princípio das coisas? Que é o tema daqui de hoje. Será que nós sabemos tudo sobre espírito, sobre matéria? E aí a gente vai, partindo dessa primeira pergunta, né, se nós sabemos como tudo começou, se nós detemos o conhecimento do princípio das coisas, será que um dia nós poderemos saber como se originou o universo ou os universos, né, como dizem hoje, que não seria um único universo? Ou então este conhecimento vai continuar sendo um mistério que nunca conseguiremos desvendar? A gente que é espírita reclama ou diz que dentro do conhecimento, né, que a Igreja Católica apresenta, a Igreja fala na questão dos mistérios. E a gente diz assim, não existem mistérios. Sim, é porque a gente acha que, mesmo que a gente não saiba hoje, a gente vai ser capaz de saber ou de conhecer mais tarde. Essa seria a diferença básica, né, entre a existência de algo que para nós hoje é misterioso, mas que não será sempre misterioso, né?
Então, mas vamos lá, né? A pergunta 17, eu estou com ela aqui na minha tela do computador, pergunta 17 do Livro dos Espíritos, diz assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Que é justamente a pergunta que a gente estava fazendo. A resposta dos Espíritos foi: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Na verdade, quando os Espíritos dizem que Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo, na verdade, nós estamos diante das nossas limitações de até mesmo de assimilar determinados conhecimentos. Sejam eles revelados através da revelação divina, né? Obtida através da mediunidade, ou seja também em relação a conhecimentos que podem ser revelados pela ciência. A ciência não consegue revelar coisas que no estágio atual a humanidade não está preparada para assimilar. Isso aí é uma questão básica. Na verdade, não é que Deus não permita, é porque, na verdade, na nossa condição atual, nós não temos condições de receber, nem de receber algo através de uma revelação divina, nem de produzir um conhecimento novo através da ciência sobre determinados assuntos. Eu fico pensando aqui sobre a questão da energia atômica, né? A energia atômica que deu origem a uma bomba atômica ou várias bombas atômicas que encerraram a Segunda Guerra Mundial, né? Lá com aquelas bombas que foram atiradas sobre o território japonês, né? Na verdade, é um conhecimento bastante sensível, né? Um conhecimento que a humanidade alcançou através da ciência, mas que é capaz de produzir danos bastante que podem até destruir o nosso planeta, né? Aí a gente fica pensando assim, Deus não dá asas à cobra. Porque imagina dar asas à cobra. A cobra já é tão perigosa, sem poder voar. Imagina a cobra voando com seu veneno, né, e tudo mais. Então a humanidade ela foi capaz de voar, né, através de avião, de helicópteros. Então Deus nos deu asas, né? E Deus nos deu a capacidade ou a possibilidade de desenvolver uma energia atômica, né? Capaz de produzir grandes explosões e de hoje a gente ter condições de destruir o próprio planeta. Então, Deus permitiu que a gente chegasse a esse estágio de conhecimento ou de ciência. É porque, de algum modo, nós tivemos, e até hoje nós não destruímos o planeta, né? Então, e acredito que se a gente chegasse ao ponto de destruir o planeta, como nós seríamos impedidos disso por Deus, de algum modo. Então, nós tivemos o consentimento de chegar, de alcançar esse domínio tão perigoso e estamos sendo corretos com o uso desse conhecimento. A energia atômica ela é utilizada na medicina e na geração de energia para iluminar as cidades e tudo mais. Então, são questões a se refletir. Se a gente já foi capaz de conhecer o poder da energia dos átomos, e nós já utilizamos essa energia, é claro que uma hora, mais cedo ou mais tarde, talvez não nesse planeta ou não nesse momento ainda, mas muitas outras coisas nós seremos capazes de aprender. Seguindo então, né, numa pergunta 18, que está aqui na tela do meu computador,
18 do Livro dos Espíritos, diz assim: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Repetindo, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Aí volta aquela ideia do mistério, né? Se existe um mistério, ele certamente um dia será desvendado, né? Não existem mistérios para se tornarem eternamente desconhecidos, né? Essa é a reflexão que eu faço. Mas vamos à resposta dos espíritos. A resposta é o seguinte: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. É aquela história, eu não tenho as faculdades ainda para compreender a teoria da relatividade. Outras pessoas podem ter outras dificuldades, pode ter conhecimentos que até teve contato na escola ou através dos livros que a pessoa diz assim: não consegui compreender ou captar isso aqui. Isso é real, isso é possível, né? Mas a gente não vai ficar eternamente sem ter essa faculdade ou sem ter essa capacidade de compreensão. Nós, enquanto seres humanos, individualmente, nós vamos evoluindo, né? E vamos abrindo novas faculdades ou novas capacidades que nós não tínhamos antes. Isso tudo através do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa experiência, né? A pergunta 19 vai complementando, né? Vai seguindo em frente. Diz assim: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A resposta é: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Mais uma vez, aquela ideia. Deus estabeleceu algum limite. Esse limite é justamente o conhecimento que nós não seremos capazes de usá-lo contra nós de uma forma tão perigosa, né? Mas eu volto a dizer, o ser humano, Deus permitiu que o ser humano nesse estágio que estamos hoje, ele detém um conhecimento bastante perigoso, mas é porque nós, a princípio, né, no meu entendimento, nós chegamos a um estágio capaz de lidar com isso e de entender que, se nós usarmos mal, nós vamos destruir o nosso planeta. E volto a dizer, se em algum momento a espiritualidade ou Deus perceber que nós não somos capazes de utilizar algum conhecimento que nós detemos hoje, alguma coisa vai acontecer. Por exemplo, a gente sabe que os planetas eles estão em processo evolutivo, né? As coletividades encarnadas nos planetas também. O estágio em que nós estamos na Terra hoje é o estágio de provas e expiações, transformando para o mundo de regeneração. Então, nessa transformação, nesse ingresso no estágio de mundo de regeneração, com os conhecimentos que nós já temos hoje, alguns espíritos, ou uma parte dos espíritos hoje vinculados à Terra, não poderão continuar, justamente porque o conhecimento está avançando e porque cada vez mais esse conhecimento, ou os meios, os instrumentos que nós temos hoje, vão se tornando perigosos nas mãos daqueles que não sabem lidar com eles, ou não são capazes ainda de lidar com esses instrumentos, ou essas armas, ou com esses conhecimentos, de modo a não ameaçar a sorte da coletividade ou da humanidade como um todo. Então, a separação entre aqueles que ficarão e aqueles que não ficarão passam também por essa necessidade.
Tem um comentário de Kardec, na pergunta 19, que fala sobre a questão da ciência, né? Sobre o que a ciência nos permite, né? Mas que de alguma forma há limites, né? Deus estabelece limites para cada momento, né? O homem ele pode ser incentivado pelos espíritos a alcançar determinados conhecimentos através da ciência, ou pode ser de alguma forma monitorado para que não alcance esses conhecimentos. Então, mas o comentário de Kardec vai dizer assim: quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe deve causar o poder e a sabedoria do Criador. Mas isso não acontece, né? Sempre, ou não acontece em muitas vezes, né? Um parêntese que eu coloquei aqui. Agora, voltando ao texto de Kardec, né? Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. A pergunta 20 é a seguinte, dando seguimento. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos, ou seja, além da ciência, o homem tem outros meios de obter conhecimento, né? E aqui está falando de comunicações, né? Comunicações mediúnicas. Através das comunicações mediúnicas, nós podemos obter conhecimento sobre aquilo que a gente não consegue, que a ciência de hoje não consegue avançar. A resposta dos espíritos foi: sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Então aí tem um comentário final que Kardec diz assim: por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Por exemplo, sem as revelações, nós não teríamos nenhum conhecimento sobre a realidade espiritual. O Espiritismo vem justamente revelar conhecimentos sobre uma realidade que a ciência de hoje não consegue avançar, porque está detida no campo material. Mas a gente vai falar sobre isso em seguida. Ou melhor, pensando bem, né, observando o que eu preparei para o tópico espírito e matéria, talvez seja melhor deixarmos para um próximo estudo, a fim de não ultrapassarmos o tempo estabelecido para hoje. Mas ficando por aqui, o que a gente pode reter e deixar como chave ou como ideia principal? Né? Se Deus não permite que ao homem tudo seja revelado ainda neste mundo ou neste estágio em que nós nos encontramos, é certo que esse véu que existe sobre determinadas coisas, ele vai se levantando aos poucos, à medida em que nós e a humanidade como um todo vamos evoluindo. Muitas coisas não sabemos ainda porque ainda não temos evolução moral ou inteligência suficiente para compreender. Muitas ainda, né, como eu disse, seria até perigoso para nós, né, sem um avanço moral suficiente, adquirir determinados conhecimentos. Mas nós temos a ciência como uma aliada importante, né? Mas nem tudo a ciência tem ainda autorização divina para nos revelar sobre certas coisas. Por isso, os avanços científicos às vezes se tornam lentos para o nosso gosto,
né? A gente gostaria que as coisas avançassem mais rapidamente, né? Mas então a ciência só avança quando estamos preparados para os conhecimentos que ela pode nos revelar. Para finalizar, né, além da ciência, o Espiritismo nos mostra que muita coisa o homem pode conhecer através do intercâmbio mediúnico com os espíritos. Mas muito temos já avançado nesse sentido desde Kardec, principalmente no campo do conhecimento sobre a realidade espiritual, a vida após a morte, né? A vida em outros mundos nesse planeta ou em outros mundos, né? Em outros planos também. Né? Sobre isso, a ciência dominante ainda desconhece essa realidade e se tem conhecimento, não aceita. Chegará o momento de a ciência do mundo material romper com seus limites, incorporando as reflexões, os métodos que o Espiritismo já utiliza para desvendar a realidade espiritual. Já há sinais no campo científico atual, mas aquelas iniciativas que ainda são exceção e são olhadas com desconfiança, em breve se tornarão cada vez mais frequentes e ganharão o respeito e a confiança de todos. Imagina se no mundo atual, né, no estágio atual que nós estamos, muitas pessoas ainda não aceitam a vacina, ou às vezes não aceitam, né, que a Terra seja redonda, né, que o homem já foi à Lua. Imagina sobre a questão e a realidade espiritual, né? Mesmo sabendo, ou mesmo sendo revelado essa informação através da ciência ou do espiritismo, é certo que os preconceitos eles vão, de alguma forma, eles impedem que as pessoas aceitem determinadas coisas novas que vão renovar o conhecimento humano sobre o princípio das coisas e sobre de onde viemos, para onde vamos, né? E que são reflexões muito profundas. Nós vamos ficar por aqui, né? E a continuação do estudo de hoje deve ocorrer em novembro, pois em outubro teremos uma programação especialmente preparada para o mês de aniversário da nossa casa. Agora, então, finalizado o nosso estudo, nós vamos ter, para finalizar a nossa reunião, a prece com a Tereza, diretamente de Macaé, onde eu estou hoje, né? Minha esposa vai fazer a prece. E a reunião será dada por finalizada. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco e até o próximo sábado. Jesus, querido amigo, mestre de todos os momentos, te agradecemos pelas lições recebidas, pelo ambiente de paz e de tranquilidade que sentimos nesse momento. Mestre, proteja e ampara o nosso país, proteja e ampara, Mestre, todos aqueles que sofrem dores físicas e dores espirituais, que possam ser amparados, cuidados por Ti e pela espiritualidade. Mestre, que no decorrer da semana possamos espalhar através de nossos atos e pensamentos a Tua doutrina. Proteja e ampare todos nós. Se conosco hoje e sempre, que assim seja.